E olha essa história. 2 estagiários de escritórios de advocacia foram demitidos após serem identificados em vídeos proferindo ofensas racistas e classistas contra alunos cotistas da USP durante os Jogos Jurídicos em Americana, aqui em São Paulo. No perfil da Letícia Chagas, advogada codeputada estadual, mestranda em Direito na USP, a gente vê o vídeo. Vamos conferir esse vídeo, gente. Pois é, né? Vocês viram. Na legenda, Letícia Chagas descreve: esses são os xingamentos proferidos por estudantes de Direito da PUC hoje contra estudantes negros da Faculdade de Direito da USP durante um jogo dos Jogos Jurídicos Estaduais. Esses são os futuros profissionais do direito do nosso país. Estudantes de Direito da PUC-SP, Tatiane Joseph Coury e Matheus Antiqueira Leitsky, identificados no vídeo, foram desligados dos escritórios Pinheiro Neto e Tortoro, Madureira e Ragazzi, respectivamente. As faculdades e centros acadêmicos envolvidos repudiaram os atos e prometeram apuração rigorosa. A Faculdade de Direito da PUC-SP instaurou uma comissão para avaliar a possível expulsão de estudantes flagrados ofendendo alunos da USP durante os Jogos Jurídicos Estaduais. O processo, com duração prevista de 40 dias, permitirá ampla defesa aos envolvidos. O Ministério Público de São Paulo está analisando o caso. Quer dizer, em pleno 2024, não é mesmo? Aí e tem gente que fala que, nossa, vocês ficam falando muito sobre esse negócio de racismo, né? Não precisa falar tanto, não tem tanto assim, já passou a época. Pois é, vocês estão vendo. Cada dia é um vídeo novo, cada dia é um caso novo. E a gente continua falando, as pessoas continuam falando e continua acontecendo. Por quê? Porque parece que isso não vai acabar nunca. Parece que faz parte da cultura mesmo. Que é isso, cara? Esses jogos, não é só os jurídicos, né? Esses jogos, em geral, universitários, tem essa história dessas torcidas e de vários acontecimentos que não são nem não são nem não é torcida, né? Isso não é torcida, gente. Já isso aí outra é coisa. Crime, isso é preconceito. E agora que tem essa questão das coisas serem filmadas, aí que fica muito explícito. E aí o que essa menina colocou, que é tipo, esses são os futuros advogados formados no Brasil. Você vê, eram alunos já empregados, que já estavam no sistema, que já estavam ali, né? Conhecedores da lei, né? Conhecedores do que pode-se ou não se pode falar. E, assim, sem nenhum filtro, usando isso como um grito de guerra, como uma torcida, no sentido de diminuir o outro por causa de dinheiro, por causa da cor de pele. Quer dizer, é de uma violência tão grande e parece que institucionalizada, porque você está ali num negócio coletivo, né? Uma torcida inteira. Como acontece no campo de futebol, a gente fala tanto e as pessoas ficam super indignadas, mas você vê, numa cultura de jogo universitário, onde, tudo bem, você vai lá torcer, né? Você quer que seu time ganhe, você quer que o outro perca de alguma forma, mas chegar nesse lugar de violência, que é uma violência social, assim, não tem nada a ver com o jogo. Pois é. É muito triste mesmo. E parece que não tem fim, né? Agora precisa ver como as universidades vão agir, porque, é claro, pune-se, né? Então, perderam o emprego, já 2 identificados perderam o emprego, porque os escritórios não querem estar envolvidos no meio disso, eles lidam com a lei, eles estão lidando ali com pessoas que defendem os direitos, pelo amor de Deus. Então, assim, é uma coisa muito séria. E as universidades? E se isso acontece dentro de uma cultura da universidade, que é o jogo universitário, quer dizer, é uma cultura que as universidades têm que brigar, que era a mesma história do trote, você lembra? Vira e mexe tinha trote violento, acho que até hoje ainda tem, principalmente na faculdade de medicina, teve casos de morte e tudo, e que é uma cultura que acontece dentro da universidade. Então, você vê que as coisas precisam ser pensadas, sabe? Ali. E eu acho engraçado porque... Não é terra de ninguém. A universidade precisa responder com letramento para esses estudantes, sabe? E eu acho que, assim, enquanto a gente não cumprir a lei para todo mundo, independente se a pessoa tem dinheiro ou não, casos como esses vão continuar se repetindo. Então, assim, tem que prender, tem que multar, tem que expulsar, vai ter que fazer. Porque, assim, tem que ser pela lei e tem que ser cumprido independente de classe social, se tem dinheiro, se não tem.
se é uma universidade ou se não é. Porque, gente, não é isso. Ai, perde o emprego, aplica uma multa, beleza, segue sua vida. Não pode ser isso. Porque senão fica fácil. E é louco porque a pessoa se sente super autorizada a fazer um negócio Exato. desse, né? Porque você imagina que você não precisa explicar isso para um torcedor de um jogo estudantil. Exatamente. Olha, você não pode ser racista, você não... Sabe? Você precisa explicar. Eu acho que precisa. Precisa explicar, precisa colocar limite e A gente tem que falar continuar sobre isso. falando, Exatamente. falando, porque quando a gente não falava, vocês lembram como é que era, né? Era disso para pior. Se falando, explicando, tentando educar, tentando instruir, acontece isso ainda, imagina se a gente para de falar, se para de... Né? E eu acho engraçado que tem gente que fala assim, mas sempre foi assim. Beleza. Você vai continuar fazendo, então, um negócio que é errado só porque sempre foi assim? Só porque naquela época, entre aspas, podia e agora não pode mais? Tá errado do mesmo jeito. Eu acho engraçado, não, é cultural. Esse negócio de trote é cultural. Esse negócio disso aqui sempre foi assim. Vão querer mudar agora? Sim, a gente vai querer mudar agora, porque tá errado. Olha, tem Que gente isso, comentando gente? aqui no chat sobre essa questão. A Ida Lima disse, em pensar que esse povo da PUC é um povo instruído. É verdade. Pois uma é. das maiores universidades. É isso que a gente tá falando, entendeu? Aqui, ó. Mônica Lima, parabéns para quem demitiu. Eu faria o mesmo. Bora, respeito e inclusão. Gostamos e muito. Carlos Moreira, agora todo mundo repudia, mas lá na hora ninguém chega no cara e manda ele calar a boca. Isso é ótimo. É verdade. Isso é cara. verdade. Você tem razão, é o que eu tô dizendo. Tá lá o cara gritando isso e é institucional. Todo mundo, ele gritou. Quem sabe não vou gritar também, um absurdo. Sabe assim, Sim. ninguém para e fala, cara, o que você tá falando? Exatamente. Tipo, buraco não é... Sabe, você tá louco. Ninguém não tem chega isso. e fala, olha, isso que você tá fazendo é crime. Isso eu acho complicado porque, assim, como tem esse negócio do celular, rede social, qualquer coisa errada que você vê, ou qualquer coisa extraordinária fora do comum que você vê, você pega o celular e filma. Mas ninguém para pensar e fala, por que você não vai lá ao invés de ficar filmando? Quer dizer, que filmar, nesse caso, é importante, porque precisa ter consequência. Mas por que você também não chega lá e fala, isso que você está fazendo está errado? Por que quando alguém sofre um acidente, ao invés de você lá filmar, você não vai lá e socorre a pessoa? Por que quando alguém pede socorro, ao invés de você ficar filmando o bandido, fazendo qualquer coisa, você não vai lá e socorre a pessoa também? Então, tem também essa cultura que a gente vive hoje de querer filmar as coisas e também não tomar uma atitude. Vamos pensar nisso também. Ó, tá o Paulo Ricardo Siqueira Soares dizendo, jogos universitários sempre teve essas ofensas de todos os lados. Caras da USP e outras públicas falam que os de particular são deficientes mentais no grito de guerra. E os das particulares, aqui, ó. Ofendendo pelos valores, precisamos de mudança. E talvez o fim dos jogos até as mudanças ocorrerem, diz o Paulo Ricardo Siqueira Soares. Então, é isso que eu estou dizendo. A torcida tem sempre esse lugar, né? Como torcer ofender? Em que momento, né, isso aconteceu? Se torcer por alguém é ofender o outro. E essa é a cultura de muitos jogos, né? Do jogo de futebol, muitas vezes, do jogo aqui universitário, não só para direito, mas para outras também, enfim, medicina, para todo mundo que faz os jogos. É complicado mesmo. É uma espécie de uma cultura bem tóxica, cultura de torcida violenta, que tem esse lugar de diminuir o outro. E que não tem nada a ver com o jogo em si, se você for pensar, né? Nada a ver. Nada a ver. Pois é. Bom, complicado, sei lá. gente. O pessoal tá aqui comentando. O Carlos Moreira Neto ainda disse. E ainda vai se tornar doutor advogado. É que eu acho que no campo da advocacia dá mais aflição, né? Porque você pensa, o cara que vai decidir as coisas, né? O cara que tem o conhecimento da lei. Tem a lei debaixo do vai braço. fazer valer os direitos. E o cara me dá uma dessa. Pois que tipo de advogado a gente está formando, não é verdade?